Os três textos do quarto domingo da Quaresma apresentam uma maneira nova de ver. O texto de 1 Samuel 16, de 1 a 13, apresenta Deus vendo Davi além do que vislumbrava o profeta Samuel. O texto de Efésios 5, de 8 a 14, apresenta os fiéis como filhos da luz e os que não creem como filhos da treva. Estão associados com a maneira de viver. Pode-se associar a luz como enxergar o amor de Deus e os outros, as trevas, como a escuridão da alma que não contempla a Deus. E por fim, o texto de João 9, de 1 a 41, traz a história do cego de nascença. É importante ler o texto todo, mas destacaremos os dois encontros do cego com Jesus. A cegueira física não é nada comparada à espiritual. O cego de nascença conseguiu ver aquilo que os fariseus, que se consideravam iluminados, que se diziam que enxergavam, não conseguiam perceber, que era o poder de Deus. Cristo nos vê. No caminho de Jesus estava o cego. E este cego não passou desapercebido para ele. O cego não podia vê-lo, mas muitas vezes também não é visto. Mesmo estando no caminho, as pessoas passam sem notá-lo. Assim como o cego, muitas vezes, a pessoa também se sente invisível. As pessoas no seu dia a dia, fazendo as suas atividades, parecem não perceber os outros, parecem que o outro não está ali, já é parte do cenário, já é parte da mobília, se passa sem um gesto de gentileza, sem uma percepção da existência do outro. E assim começamos a criar invisibilidade nas pessoas que nos cercam. O cego se sentia invisível. Ele estava diminuído em sua humanidade, ele não se sentia mais uma pessoa, ele estava desrespeitado pela estrutura social de Jerusalém na época, que condenava as pessoas com algum defeito físico como se eles tivessem pecado, como se houvesse alguma coisa errada na maneira daquela pessoa viver e por isso Deus o havia castigado. Ele estava não só invisível para os outros, mas até diante de seus próprios olhos, ele não se sentia merecedor da atenção de Deus, da atenção das pessoas. Ele mesmo se sentia uma pessoa de segunda categoria. Isso vai acontecendo através dos anos, né? Não é um simples momento, mas aquela falta de solidariedade dia após dia, aquela falta de respeito, a pessoa vai se acostumando a isso e começa a não notar mais que fazem isso com ela e começa a não perceber mais que está sendo desvalorizado e aos seus próprios olhos acaba achando que merece aquilo, que realmente ele não tem valor. Nos dias de hoje temos enfrentado o problema do coronavírus. E meditando sobre este texto, eu fiquei pensando, qual é a atitude do homem, da mulher,
fiéis a Deus diante dessa pandemia, dessa situação. Cristo, quando passou pelo cego, ele viu a situação real do cego, o que ele estava vivendo naquele momento. Ele não se limitou a ver o que os outros viam, mais uma peça, uma peça do cenário, como se fosse uma árvore, como se fosse uma pedra, mas viu um ser humano que necessitava de sua atenção. As tribulações, elas vêm para a glória de Deus. Foi isso que Jesus apresentou nesse encontro com o cego. As pessoas ao redor sequer notavam o cego, mas quando Jesus deu atenção a ele, as pessoas também começaram a olhar para ele de uma maneira depreciativa. Não olharam para ele como uma pessoa necessitando do amor de Deus, que Jesus estava dando atenção naquele momento. Eles já pensaram que era uma pessoa castigada, pensaram em motivos desabonadores para aquela pessoa estar naquela situação. São coisas que muitas vezes são ocasionadas pelas estruturas sociais, pelas coisas que nos cercam, são pelos eventos do cotidiano, são por causas naturais, como no caso agora do vírus. O vírus não escolhe as pessoas, ele contamina jovens, velhos, crianças, homens, mulheres, não se importa com gênero, com etnia, com idade. Então, por que essa pandemia? Podemos pensar nesse momento que é uma prova que Deus está nos dando para ver, para testar a nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor ao próximo, a nossa solidariedade. As pessoas estão entrando numa paranoia, estão entrando num círculo vicioso do qual o outro passa a ser um inimigo, que ficamos com medo das pessoas, em que as afastamos de nós, não por amor, não porque estamos preocupados em que eles contraiam a doença, em que pode ser que seja uma pessoa de grupo de risco e eu possa estar levando um vírus. Nós os afastamos por medo. No momento devemos nos isolar mesmo, mas não nos isolar espiritualmente. O contato físico deve ser evitado, mas o nosso amor pelo próximo deve ser mantido. Não podemos pensar que somos igreja sozinhos. Não podemos pensar que o corpo de Cristo são células soltas, independentes umas das outras. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Deus não deseja o sofrimento. Deus deseja a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa esperança. É dentro do sofrimento, dentro da provação, dentro da tribulação, em que veremos nossa fé provada, em que veremos a nossa solidariedade testada, em que perceberemos os gestos de gentileza, de amor e de carinho uns pelos outros, apesar do isolamento físico. O nome de Deus é glorificado no meio da tribulação, quando respondemos aos problemas e à tribulação com nossa fé, com nossa esperança, com nossa confiança na pessoa de Cristo. Deus é glorificado nos momentos de dificuldade. Ele fortalece
a nossa fé e glorifica o nome do Pai. O cego enxergou a Jesus. O milagre aconteceu. Mudou a vida daquele homem. Mas algo faltava. Algo ainda estava necessitando de acontecer na vida desse homem para que a sua visão fosse plena. Ele foi interpelado pelos fariseus. A situação de medo era grande. As pessoas estavam atemorizadas por serem expulsas das sinagogas se dissessem que creem em Deus, em Jesus Cristo. Eles não podiam atestar sua fé, mas o cego corajosamente enfrentou os terrores do momento e assegurou o seu testemunho diante daquela comunidade. Quem foi esse homem que o curou? Ele não sabia ainda. Mas ele falou, ninguém pode fazer uma coisa dessa se não for pelo poder de Deus. Os outros que viam estavam cegos. Eles não conseguiam ir além dos seus preconceitos, ir além da sua ganância e vaidade pelo poder que eles tinham que concentrar em suas mãos, que estavam com medo que esse homem que vinha em nome do Pai tirasse deles, que o poder de Deus se manifestasse a uma pessoa que não era do grupo, do meio deles. E assim expulsaram o cego de sua comunidade. E aí veio o segundo encontro com Jesus. Dessa vez, houve uma profissão de fé. Jesus pergunta se ele cria no Messias, se ele cria que ele, Jesus Cristo, era o enviado de Deus. E o homem responde afirmativamente, eu creio, Senhor, e o adora. Vejam que é importante, meus irmãos e irmãs, o reconhecimento do favor de Deus. Não basta apenas recebermos o benefício de Deus. É preciso saber que esse benefício veio dele. Nesse momento de dor, de desesperança, em que a pandemia está assustando as pessoas e estas estão ficando cegas ao sofrimento alheio, a restrição de contato não é inválida. Pelo contrário, é uma expressão de amor. Hoje, o isolamento físico é visto como um ato de amor. Mas o isolamento espiritual, repito eu, não é. Vamos orar pelo nosso próximo, por aqueles que estão sofrendo, que já estão contaminados, que estão perdendo seus entes queridos, não só aqui no Brasil, mas a gente vê acompanhando o noticiário os muitos que já morreram dessa gripe do coronavírus. Vamos ver o que podemos fazer pelo nosso próximo, como podemos ajudá-lo. Vamos resguardar o contato, higienizando bem nossas mãos, evitando que a gente transmita o vírus, mas na medida do possível, se temos que sair, se temos que ir a um mercado, se temos que ir a uma farmácia, podemos muitas vezes estar procurando os horários de menos movimento, ou se temos um vizinho, um conhecido idoso, oferecer a ele, falar, olha, eu estou indo no mercado, quer que eu compre alguma coisa para você? E deixe para que a pessoa evite de estar entrando nesses ambientes de risco. Vamos telefonar para aqueles que a gente sabe que estão sozinhos, que estão precisando de atenção. Às vezes, uma conversa, um momento de apoio vai fazer muita diferença na vida de alguém. A igreja não pode ser
como os fariseus da história de hoje, que viam o cego, achavam que ele merecia o que ele estava passando e, na verdade, não o enxergavam. Ele acabava sendo invisível. Devemos transformar as dificuldades e o medo que a sociedade está passando no momento em glorificação ao nome de Deus através do amor e da solidariedade. Que Deus, com seu poder, com suas mãos pródigas e boas, continue a nos guardar tanto do vírus como da cegueira espiritual, que possamos enxergar além e ver através do sofrimento a mão de Deus a nos guiar e a nos dirigir. Amém.